lamentavelmente a gente fala isso, né? O histórico de lesões do Zaratio é impressionante. O período em que ele se ausenta com certa frequência do Atlético, isso aí é desde que ele chegou. Desde 2020, 2021, ele tem lesões, algumas mais sérias, outras menos sérias, mas é um cara que sempre costuma perder muito tempo das temporadas. Tô até vendo aqui, tô tentando levantar esses dados aqui para saber quanto tempo ele perdeu. É difícil achar isso reunido em algum lugar, mas não estamos falando de exceções. Quando a gente fala que essa temporada, por exemplo, ele perdeu cerca de 60 a 70 dias, que na temporada anterior ele perdeu cerca de um mês. Aliás, estou até vendo aqui, 2 lesões ele teve na outra temporada, ele perdeu em um mês e meio, em outro mês. Na anterior, também perdeu cerca de 2 meses. Então, assim, eu não consigo considerar o Zaratio um titular do Galo, porque ele... Cara, é muito difícil falar de uma temporada em que o Zaratio tá sempre disponível, tá disponível por 5, 6, 7 meses seguidos, cara. Infelizmente, porque é um cara que tecnicamente, tava conversando com alguns amigos aqui num grupo, inclusive, durante o jogo, um deles passou a impressão e eu tenho a mesma. O Zaratio só joga no Brasil porque ele se machuca muito. Ah, você não tem a dúvida. Porque se ele tivesse uma sequência maior, ele tava jogando no alto nível do futebol europeu. Sempre quando eu trago aqui a minha impressão, né, o Cirilo, eu já peço desculpas pro ouvinte, pro telespectador, porque a minha amostragem de ver os jogos no estádio aqui dos times de Minas é muito menor que a de vocês, por isso que eu aprendo todo dia. Tô aqui há 2 anos e pouco, e do que eu vi do Zaratio, pra mim ele tá no nível dos diferentes aqui do time, que é Hulk, que é o Paulinho, que é o Scarpa, que é o Arana, e pra mim o Zaratio tá nesse nível. É dos caras que, são acima da média. Mas, pra você ter uma ideia, o Scarpa nesse ano, ele jogou 61 jogos, né? O Zaratio jogou 33. Então, falando quase da metade, né? Então, é impactante, né? Muito impactante, porque é um cara importante que estava sendo cuidado. A gente destacou muito isso, né? Ele entrava um pouquinho, aí depois não jogava outro jogo, aí entrava mais um pouquinho, hoje entrou mais um pouquinho. Mas mesmo assim não conseguiu evitar mais uma lesão. Eu acho muito difícil, viu? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque eu acho difícil ele conseguir se recuperar em uma semana, principalmente muscular. A gente sabe que é chato, e até o desespero dele, né, Cirilo? No banco de reservas ali, eu acho que ele já conhece, né? Já ficou machucado muito tempo, muitas vezes, já conhece, e é muito triste, né? Porque pro jogador, a pior coisa que tem, a gente sempre esquece disso, né? A pior coisa que tem pro jogador é não poder jogar bola. Tá impedido de exercer a profissão dele, né? E ele entrou nessa justamente por amor à bola, né? A gostar de jogar bola, né? E aí depois o cara se torna profissional, como é o caso do Zaratio, de sucesso, mas ele quer estar presente nos grandes jogos, por vários motivos, né? Então, para ele deve ser muito duro também esse tempo do departamento médico. A gente lembrava outro dia, até fazia uma comparação com o Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco, que também era um grande jogador, né? Mas que estava toda hora no departamento médico, e é uma pena mesmo, porque é um grande jogador e que acaba ficando mais indisponível do que outra coisa, e também é um quebra-cabeça pro treinador, né? Uma semana da final, o time, pelo menos assim, na cabeça de muita gente, estava montado, né? Com um meio campo mais forte na marcação, com um cara talentoso como é o Zaratio, com 2 protetores, né? 2 volantes, e aí você coloca na frente o Scarpa, o Paulinho e o Hulk. Eu acho que é um time equilibrado para pegar um bom time do Botafogo. Como é que é a escala de novo aí? 2 volantes, né? Tá. E ele pode colocar o Otávio e o Alan Franco, o Fausto Vera e o Alan Franco. Aí você coloca o Zaratio ali na frente deles, né? Que é um cara que marca, mas também produz. Aí Scarpa, Paulinho e Hulk. Seria, né? Seria. Agora, o que você vai fazer? Você vai de novo colocar o Daverson, que depois daqueles jogos lá contra o Fluminense, contra o River, não chegou nem perto daquele nível de atuação. E mais, se você colocar o Daverson, ficar Daverson e Hulk, você afasta o Paulinho, afasta o Scarpa, esses dois têm que correr para trás, o time já fica desequilibrado. Se o Daverson não fizer uma partida naquele nível que a gente citou aqui, vale a pena fazer tudo isso? Tá bom, então se não é o Daverson, quem que você vai colocar ali? Não pode ser o Bernard.
né? Não faz sentido. Entendeu? Então, o Rubens para fazer aquela dobra com o Arana também não tem. Não tem feito sentido. Os meias que ele tem apostado não tem dado muito certo. Cara, é difícil, porque se eu fosse pensar em algum nome hoje, sem o Zaratio, sinceramente, eu pensaria na formação com 3 volantes. 3 volantes? 3 zagueiros não, 3 volantes. 3 volantes, com o Otávio, com o Fausto Velho e com o Alan Franco. Protege o meio campo. Você dá um pouco mais de liberdade porque tem muito disso que o cara fala assim, então você é um retranqueiro. Cara, se você tem 3 volantes, se você dá liberdade, por exemplo, pro Arana, se você dá mais liberdade pro Gustavo Scarpa, muita liberdade pro Paulinho e pro Hulk, você não vai ser defensivo. Longe disso. Agora, evidentemente que você fica meio preso nas opções. Você vai colocar quem? O Igor Gomes, você não vai. Bernard, você não vai. O Rubens, você não vai. O Daverson tem esse senão. E me parece o mais lógico para ele o Daverson entrar. Mas existe esse desequilíbrio e é contra o Botafogo. Então, é difícil, cara, porque o Zarate era o nome certo, para a hora certa, para o momento mais importante do ano. Vamos torcer para que ele consiga se recuperar, né?